Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom, nós estamos mais uma vez aqui para adorarmos ao nosso Deus, falarmos um pouquinho de temas atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. O que é que a Bíblia nos diz sobre esses temas, sobre esses assuntos? E hoje nós não poderíamos falar de outra coisa, já que o dia 12 é o dia das crianças, né? Nós iremos falar sobre esse ser tão maravilhoso, obra-prima do Senhor, que é a criança, né? A criança e suas emoções. É um artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2021, escrito por Júnia Maria de Melo Ribeiro. Queridos, antes de qualquer coisa, nós vamos orar ao nosso Deus, né? Antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor. Para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando conosco, pastor da Igreja Batista Sinai, em Almadina. Olá, irmã Paulina. Muito boa Olá, noite. pastor. Graça e paz, é um privilégio renovado, né? Estarmos de volta para podermos participar desse estudo maravilhoso, hoje em especial alusivo já a esse segmento importante da nossa sociedade, das famílias, que são as crianças, que é o segmento infantil. E louvamos a Deus e pedimos a sua bênção para que a irmã seja boca de Deus, seja instrumento da parte do Senhor, amém, para trazer de forma equilibrada, centrada na Bíblia, aquilo que é importante, aquilo que vai ser abençoador para as nossas vidas nessa oportunidade. Eu gostaria de fazer também um aviso antes da oração, pode ser? Sim, pode sim. Irmã Paula, no mês de novembro nós teremos aí os 63 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina, lá pelo meado do mês. Já está plena a igreja, né? Semana, né? 63 anos de existência. E uma igreja viva que adora ao Deus vivo há 63 anos aqui nesta cidade. Isso é para novembro. Mas amanhã nós teremos às 9 horas a Escola Bíblica Dominical. Aliás, o culto dominical matutino, né? Na internet, de forma virtual. Mas estamos bem próximos do retorno à nossa EBD no templo, e você não pode ficar de fora, tá bom? Nós vamos agora orar em nome de Jesus. Também devo lembrar para você que a igreja está fazendo a restauração, a troca do telhado, da cobertura. Já estamos em fase de conclusão do prédio anexo, a cobertura, o telhado, e agora passaremos para a parte do templo. Você que não participou ainda, não faz parte desta brilhante campanha de doação, de telha, de recurso, de mão de obra para a restauração do telhado da Igreja Batista Sinai de Almadina, ainda há tempo, tá bom? Faça a sua parte, colabore, contribui, ore e deixa Deus abençoar. Vamos orar? Fechando os nossos olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, ó Deus bendito e amado, nós colocamos a nossa vida, nosso coração, todo o nosso entendimento, para que o Senhor nos use conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoe a Tua serva nesta noite. Abençoe. Que ela continue, ó Deus, debaixo dos Teus olhos, guardada e protegida pelo Senhor, e que do seu coração, dos seus lábios, sempre, ó Deus, seja transmitido aquilo que vai ser bênção na vida de todos aqueles que ouvirem da Tua palavra, ó Deus, através de Tua serva. Abençoe agora em especial cada criança, abençoe cada pessoa, cada mãe, cada responsável pelas crianças, que nós possamos, ó Deus, cumprir e seguir aquilo que a Tua palavra nos ensina. E instrui o menino no caminho que deve andar, e ele vai crescer e não se desviará do caminho que é Jesus. Pois o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai Celestial, senão por mim. Obrigado por tudo. Fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se a irmã Paula percebeu, estamos com a praça nova aí. Da cor da camisa. Praça vermelho desbotado, e a camisa do pastor também vermelho, bem desbotado. Rosa, assim, rosa. Né? Homem que não usa cor de rosa. Tá certo, irmã Paula. Deus te abençoe. Nós somos muito gratos pela participação, e que o Senhor continue te abençoando grandissimamente, tá bom? Amém, né? A criança e suas emoções, artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2021, escrito por Júnia Maria de Melo Ribeiro. Queridas, Ribeiro começa com uma pergunta
para mim e para você. Para nós que somos mães, que somos pais, né? Ela pergunta o seguinte: quais as situações que deixam seus filhos alegres e quais as situações que deixam seus filhos entediados? Você sabe me dizer quando seu filho fica entediado, quando é que ele fica alegre? Você sabe entender quais são as situações que fazem oscilar assim o humor dos seus filhos? A escola tem deixado seu filho entusiasmado, alegre para despertar pelas manhãs e ir para a escola ou à tarde? Tem deixado seu filho com vontade de ir para a escola? Ou a escola tem deixado seu filho triste? Quando fala em ir para a escola, seu filho já fica logo todo tristinho. E a falta, e essa pergunta é muito interessante, tá? A falta de atividade do Ministério Infantil, a falta de atividade presencial do Ministério Infantil, tem deixado seu filho triste? Nós louvamos a Deus pelo Ministério Infantil da Igreja Batista Sinai de Almadina, porque mesmo nesse período de pandemia, mesmo nesse período pandêmico, a igreja não parou, o ministério não parou, teve a preocupação de estar fazendo as atividades de forma virtual para com as crianças, né? Ali com as crianças de forma virtual. E nós louvamos a Deus porque as crianças já estão retornando, né? Para a igreja, já estão no domingo passado, foi pastor, já foi o culto infantil, foi muito bom, muito gostoso, né? O culto do Ministério Infantil, o tema Jesus, o médico dos médicos. Muito bom o ensinamento que tem sido passado para estas crianças. Nós louvamos a Deus por cada uma das líderes do Ministério Infantil que com tanto afinco, com tanto amor, com tanto carinho, tem dispensado, né, as atividades com as crianças. Mas ainda faltam muitas crianças retornarem às suas atividades presenciais na igreja. E como elas estão? Elas estão cobrando de você, pai? Está cobrando de você, mãe? Para que você as envie para a igreja, para estar adorando ao Senhor, para estar ensaiando, participando das atividades do Ministério Infantil? Como é que está sendo esse momento para o seu filho? Ele tem ficado triste por ficar em casa? Ou tem sentido falta de estar participando das atividades de forma presencial? Como é que o seu filho está se sentindo diante da situação que o mundo está vivenciando? Você sabe me dizer como ele se sente? Então, as emoções, elas fazem parte da vida humana. As emoções, elas refletem a estrutura psíquica e comportamental de cada indivíduo, de cada pessoa. Todos nós somos habilitados por Deus a desenvolvermos sentimentos, emoções, desde a nossa infância, desde quando nós somos bebezinhos, né? Olha que o bebezinho, mesmo ali pequenininho, com meses, ele já dá aquele sorrisozinho, já fica nervoso quando está com fome, começa a chorar, né? Mesmo sem saber falar. Então, são emoções que são refletidas no comportamento da criança, né? E são refletidas também em nosso comportamento. Então, as emoções é um caminho contínuo de maturação. E a criança, por séculos, ela foi vista como alguém sem relevância, como alguém sem identidade, é isso que Ribeiro fala, como alguém sem identidade própria, apenas como um adulto em miniatura. Não se considerava as emoções das crianças, os seus sentimentos, os seus pensamentos, enquanto ser único, enquanto ser especial por Deus. Então hoje, a criança ela ocupa um lugar diferente na sociedade, ela ocupa um lugar de destaque. E mostra que a criança ela mostra que ela tem características próprias, chamando a atenção para si mesmo enquanto ser humano em desenvolvimento. E é isso que nós precisamos ter em mente, que os nossos filhos, né, que as crianças de uma forma geral, são seres humanos em desenvolvimento. E que a família tem um papel fundamental na formação da personalidade da criança. É a família, queridos, é a família que aponta as bases, é a família que aponta as oportunidades, a fim de tornarem seus filhos um adulto, né, um adulto integral, com formação integral, né, uma criança com toda a sua formação, um adulto preparado, qualificado para enfrentar o mundo. Então, essa responsabilidade, primeiro, cabe à família, né? Cabe à família essa primeira responsabilidade. E aí,
Ribeiro, ela traz alguns temas para a gente, né? Alguns subtemas ela vem falando sobre o olhar que a psicologia tem para a criança, para a emoção das crianças, né? E ela fala o seguinte, que a psicologia, através das pesquisas científicas, identifica as emoções como um estado mental e fisiológico que está relacionado a pensamentos, a sentimentos, a comportamentos que serão observados e aprendidos. Então, podem ser relacionados a um mecanismo de defesa e instinto de sobrevivência. Olha que coisa interessante. Então, a criança ela observa tudo que se passa. Às vezes a gente está vivenciando um momento, uma situação em nossa casa e imagina que a criança é alheia àquilo ali, né? Que ela está alheia àquele sentimento, que ela está à parte, mas na verdade todas as nossas emoções são observadas, todos os nossos comportamentos são observados pelos nossos filhos e eles refletem as suas emoções, né? Ele reflete nas suas emoções, no seu comportamento, no seu estado físico, no seu estado mental e por aí vai. Então as emoções, elas surgem do que nós pensamos. E às vezes esses pensamentos são bastante confusos na mente da criança. Então elas precisam de ajuda, as crianças elas precisam de ajuda para compreender o que é que se passa em sua mente, o que é que está se passando no seu coração. Então, as nossas emoções surgem dos nossos pensamentos. Você já observou que quando você está pensando em uma coisa boa, alegre, você começa a dar risada sozinha? Já pensou nisso? Já observou isso? E também quando você está pensando em algo ruim, desagradável, acabamos franzindo o senho, assim ficamos com a feição carrancuda, né? Séria. E isso é reflexo dos nossos pensamentos. Então as emoções, elas surgem do que nós pensamos. É isso que Ribeiro afirma aqui, né? E as crianças, esses pensamentos nas crianças, eles são bastante confusos, são bastante complexos e elas precisam compreender o que é que está se passando na sua mente, o que é que está se passando no seu coração. Então, os psicólogos, os pedagogos e especialistas em educação infantil aconselham que é necessário ensinar a criança a reconhecer e identificar as suas emoções, a fim de que ela tenha os recursos egóicos para perceber e lidar com o que sentem e nomear as reações. Então, dessa forma, as crianças elas saberão que as emoções elas são básicas e naturais à estrutura humana e trazem respostas aos pensamentos vivenciados durante todo o dia. Então, uma das maneiras de ensinar as crianças sobre o que é emoções, né, sobre as emoções e como vivenciá-las, é através de quê? Do diálogo, conversando, explicando sobre a importância de cada uma dessas emoções, dizendo-lhes que tanto a criança quanto os adultos, eles passam por momentos e fases emocionais de maneiras diferentes. Assim, as crianças terão uma compreensão mais clara através dos exemplos dos adultos e vão saber também lidar com a tristeza, com a raiva, com a ansiedade, com o medo, com a alegria. Isso é tudo instruído pelos adultos, porque a criança não tem, ela não sabe lidar ainda com essas emoções que afloram, né? Que surgem dos seus pensamentos. Então, os adultos vão permitir que essas crianças elas vivenciem suas lágrimas, os seus sorrisos, terão também minutos necessários para se acalmar, para respirar, para se controlar na hora da raiva, para estabelecer o autocontrole. Então, tudo isso é instruído por nós adultos. Nós precisamos estar orientando, ensinando. E as crianças, elas observam a nossa forma de agir, elas observam como nós lidamos com essas emoções. Como é que você lidar quando você está com raiva? Descarrega tudo em todo mundo? Joga as coisas na parede? Como é que você faz quando você está com raiva? Você consegue respirar, manter o autocontrole? Seu filho vai observar, né? Os psicólogos afirmam que a gente aprende mais com o que a gente ouve, vê e pratica, né?
Então nós precisamos, as crianças elas vão lidando com as emoções, vão sabendo lidar com as emoções também através da observação de como seus pais, como sua família lidar com essas emoções. E aí vem o papel da família na educação emocional da criança. Como nós falamos, a família tem um papel muito importante, essencial na formação emocional da criança. A família é naturalmente, é isso que Ribeiro diz, que a família naturalmente carrega no seu DNA o desafio de educar os filhos desde a fase maternal, seguindo todas as etapas de desenvolvimento até chegar a ser um ser adulto e maduro. E essa é a responsabilidade da família. Então, sem dúvida alguma, nós estamos em um tempo em que todos os esforços devem ser concentrados no bem-estar dos filhos. Porque essas crianças elas necessitam de apoio e de segurança. Nós estamos vivenciando momentos instáveis, nós estamos vivenciando momentos difíceis. E a criança ela precisa ter esse apoio, né, nesse momento que nós estamos vivenciando. E a família é a maior fonte de influência na personalidade e formação da criança, no bom desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e espiritual. O aconselhamento em amor, compreensão, paciência, parceria e demonstração de afeto são algumas atitudes que darão o suporte necessário à criança quando ela estiver à frente às frustrações da vida. Porque nem tudo é um mar de rosas, né? Nós vamos ter também os espinhos, nós vamos ter também as dificuldades. E as crianças vão passar por momentos em que a vida vai dizer não. As crianças irão passar por momentos em que a vida vai dizer sim. As crianças vão passar por momentos de alegrias e por momentos de tristezas. E elas precisam compreender, saber lidar com essas emoções, com esses momentos. E o aconselhamento é uma resposta explícita ao amor teórico. Então, ensinar valores na construção do caráter da criança é uma das maiores tarefas que a família pode se esmerar. E é uma das maiores tarefas que a família precisa se esmerar, que ela precisa se dedicar, é na construção de valores da criança. A criança, ela, como nós falamos, a família é a base. A criança, ela convive 4 horas na escola, 5 horas na escola, mas ela passa 19 horas dentro de casa. Ela passa a maior parte da sua vida dentro do seu lar. O lar é a maior escola que uma criança pode ter, né? E essa escola, ela é 24 horas. Então, nós precisamos, queridos, como pais, como avós, como familiares, como responsáveis, nós precisamos ser exemplo, mas bons exemplos. Então, são inúmeras as qualidades que o ser humano ele precisa ter para ter uma vida equilibrada, para ter uma vida estruturada. Mas aí a autora aqui, ela cita 3 movimentos que são necessários para uma boa educação emocional da criança. 3 movimentos, são várias as qualidades, são várias as coisas que precisam ser feitas, né, e várias áreas que precisam ser trabalhadas para que a criança ela se desenvolva de forma integral. Mas a autora aqui, ela cita 3 movimentos que são necessários à educação emocional da criança. Primeiro movimento, limite. Limite. Queridos, como está sendo difícil isso para a família, porque muitas famílias têm deixado os filhos de 2, 3, 4, 5 anos controlarem suas ações. Ao invés dos pais estarem orientando os filhos, são os filhos que estão mandando nos pais, determinando o que tem que fazer, né? E o limite, ele é preciso estabelecer limites para a criança, é preciso, é necessário ensinar como e quando dizer sim e quando dizer não, vai ajudar a criança a ter uma maior prontidão para a obediência aos pais, aos responsáveis, aos professores, às autoridades no percurso da vida. Ensinar limites é ensinar que o amor
ele está ligado à disciplina, que esse exercício da disciplina, ele resultará no bem-estar da convivência familiar e dará à criança a oportunidade de exercitar desde cedo os bons relacionamentos com os seus coleguinhas. Criança que não tem limite, que cresce sem limites, ela não compreende que a vida dá limites. Ela não compreende muitas vezes os nãos da vida. E a criança, ela precisa de limite. Né? A criança, ela precisa de limite. E esse limite, ele precisa ser imposto pelos pais. Precisamos ter esse cuidado. Então, a autoestima, ela é imprescindível. Que o afeto, que o carinho, que a atenção sejam vivenciados na família, sempre, desde sempre. A criança, ela precisa sentir esse amor, esse afeto, esse carinho, para que cada criança, de modo individual, ao seu tempo, né, ela se desenvolva, ela compreenda, ela se sinta bem no espírito de fraternidade familiar. A criança, ela precisa aprender a desenvolver o amor por si mesma, a gostar da sua aparência, a se sentir importante no mundo. E isso vem a partir dos pais, dos irmãos e familiares, a viver com aceitação alguma limitação que possua. E é a família que orienta isso. Muitas vezes nós encontramos pessoas com baixa autoestima, porque isso vem desde a infância. Quantas palavras não são lançadas para diminuir aquela criança, né? Quantas palavras não são lançadas dizendo, olha, você não vai dar para nada, você é uma criança assim, você é uma criança assada, você é feia, você é isso, você é aquilo. A criança, ela cresce se sentindo inferior. Então, a autoestima, ela precisa ser trabalhada dentro da família. A criança, ela precisa compreender, perceber que nós somos seres especiais, feitos por Deus, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Independente de sermos brancos, azuis, amarelos, vermelhos, independente de termos os nossos cabelos cacheados ou lisos ou crespos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Precisamos trabalhar essa autoestima para que ele cresça e se sinta bem. Nós precisamos trabalhar o amor, o diálogo, esse espírito de fraternidade na família precisa ser vivenciado de forma integral. E a outra coisa, né, o outro movimento, é o otimismo. Se os pais se apresentam como modelo de atitude positiva para com a vida, com certeza é uma lição que os filhos irão aprender, porque vai chamar a atenção da criança e se traduz em respostas ao comportamento daquela criança diante de alguma frustração, limitação ou mesmo diante de tragédias na família e na vida da criança. Então, se a criança ela cresce em um ambiente em que o otimismo é uma atitude, né? Uma atitude de otimismo para com a vida, né? Mesmo diante das frustrações, diante das limitações, as pessoas são felizes, são otimistas de que vai melhorar, de que vai mudar. Nós passamos isso para os nossos filhos. Nossos filhos vão vendo e vão aprendendo, vão vivenciando. Através de nossas vidas, eles vão pegando experiência, né, para saber lidar com as alegrias, com as frustrações, com as tragédias que muitas vezes a vida nos impõe. Então, a família cristã. Nós falamos agora do papel da família na formação da criança. E agora nós vamos chegar em uma parte muito importante, que é a família cristã. Então, a família cristã, ela tem um papel, uma particularidade, né? E um papel essencial também na formação da criança. E ela tem uma função, ela tem uma obrigação, na verdade, a família cristã. A família cristã, ela precisa ensinar e trabalhar na criança a questão da maturidade espiritual, do crescimento espiritual. A família cristã é responsável por ensinar sobre Jesus.
ensinar a enfrentar as circunstâncias da vida, sabendo que tem um Deus que está no controle de todas as coisas, sabendo que tem um Deus que está no controle das nossas vidas. Então, é fundamental para o sucesso de uma vida qualificada no que se refere às emoções da criança, seu processo de maturação e enfrentamento das circunstâncias da vida. Então, o mais importante núcleo social que a criança tem é a família. Muitas vezes a família quer transferir para o pastor, né, a responsabilidade da formação espiritual dos seus filhos. Essa responsabilidade, queridos, não é do pastor, não é das professoras do Ministério Infantil, não. Essa responsabilidade é sua, como pai, como mãe, como avô, como tio, como irmão, né? Essa é uma responsabilidade sua, de estar orientando a criança nesse sentido. Então, a mãe cristã e o pai cristão, eles trazem consigo a maior herança que os seus filhos poderiam ter, que é a fé em Cristo Jesus. O temor a Deus, ao Senhor e o amor à família na obediência à Bíblia Sagrada. Nós precisamos orientar os nossos filhos a obedecerem a Deus, a compreenderem aquilo que Deus está falando nas suas vidas. E isso desde pequenininho, né? Você tem que ensinar o seu filho desde criança. Está aprendendo a ler? Pega a Bíblia, começa a soletrar ali na Bíblia, pergunta àquela criança o que é que ela entendeu daquele versículo, ela vai dizer, ela vai compreender, vai dizer. Então, você precisa, como pai, como mãe, estar orientando o seu filho na obediência a Deus, na obediência ao Senhor Jesus Cristo, na obediência à palavra de Deus, porque a Bíblia, queridos, a Bíblia é a nossa regra, né, de fé e de vida, e nós precisamos nos moldar, seguir dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que a Bíblia diz. E esses ensinamentos, eles vêm das nossas famílias, esses ensinamentos vêm dos responsáveis pelas crianças. Então, o comportamento da família cristã determinará também o comportamento dessa criança e a sua vida e o compromisso também para com Deus e para com a igreja. E o Novo Testamento traduz os ensinos de Jesus de forma assim maravilhosa, colocando a criança como exemplo padrão de comportamento, né? Por que a criança ela é colocada por Jesus como exemplo padrão de comportamento? Muitas vezes nós nos sentimos chateados por alguém, né, com alguém, e aquilo ali fica no coração por um bom tempo. Mas a criança não. A criança se zangou ali, brigou, daqui a pouco está todo mundo junto brincando, né, sorrindo, já esqueceu completamente aquilo que se passou. A criança ela tem um coração puro, né, um coração perdoador, um coração que o amor ele prevalece no seu coração. Então Jesus ele fala, né, o Novo Testamento ele traz os ensinamentos de Jesus. Jesus coloca a criança sempre como um exemplo a ser imitado, né? E a gente vai ver que em Mateus, capítulo 18, versículos de 3 a 5, a palavra de Deus nos diz assim: E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. O que aconteceu? Suscitou uma discussão quem seria o maior no reino dos céus. Será que é aquele que faz mais obras? Será que é aquele que se dedica mais? Quem seria maior no reino dos céus? E aí Jesus, sondando os seus corações, é isso que Lucas, capítulo 9, 46 a 48 diz. Jesus sondando os seus corações, Jesus percebe o que se passa no seu interior. E aí Jesus diz, olha, qualquer que receber esse menino em meu nome, a mim me recebe. E recebe também aquele que me enviou. E porque aquele que entre vós for o menor, este será maior no meu reino. São as palavras de Jesus, né? Então,
se você se fizer como menino, como criança, na inocência, no amor, no perdoar, né? No amar de forma espontânea, sem interesse, é muito bom. Então, os pais cristãos e a Bíblia. Queridos, a mãe cristã, ela tem uma função, uma missão particular, que é alimentar os seus filhos na palavra de Deus, desde pequenininho, né? A mãe, ela amamenta ali os seus filhos, ela dá leite aos filhos, e nós precisamos, como pais e mães, darmos o leite espiritual para os nossos filhos. Você já observou, e os cientistas eles falam sobre isso, que a criança que ela amamenta, né, ela amamenta ali no seio da mãe, que ela toma o leite materno, é uma criança que possui nutrientes, que possui um sistema de autodefesa, um sistema imunológico muito bom, né? É uma criança que se forma bem, não está sujeita a suscetíveis a tantas enfermidades, porque ela tem um sistema imunológico muito bom. E isso vem de quê? Através do leite materno. Tem crianças, né, que agora que algumas mães tiveram Covid enquanto estavam grávidas, que a criança, né, ela tomando ali o leite materno, ela acabou pegando, né, a imunidade, assim por se dizer, já nasceram imunes ao vírus do Covid-19. Então isso é muito importante. Assim como o leite materno é essencial à formação da criança, a formação física, a sua saúde física, o leite espiritual, a palavra de Deus, é essencial à formação espiritual, emocional, social do seu filho. Então, precisamos ensinar com a palavra de Deus, em semelhança ao Salmo 131, que diz: qual criança desmamada para com a sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Devemos, assim como a criança anseia pelo leite materno, né? Nós precisamos ansiar pela palavra de Deus em nossos corações. Então, a ideia de desamparo que a criança sente quando está com fome, que chora para ser amamentada, né? Esse deve ser também assim o nosso desejo semelhante, anelo pela presença do Senhor. Assim como a criança, é isso que o salmista está dizendo, assim como a criança quando está chorando, né? Desmamadas, dizendo assim, eu quero mamar, né? E aí ela não sabe falar, o que é que ela faz? Começa a chorar, e chora, e chora, e chora, e dizendo para a mamãe, tô com fome, né? Tô com fome, preciso ser amamentada. E só para de chorar quando recebe leite, assim também deve ser nós. As nossas vidas, precisamos ansiar pela palavra de Deus, anelar pela palavra de Deus, assim como a criança anseia pelo leite materno. Porque a palavra de Deus é o nosso leite materno, né? Nós precisamos nos fortalecer e os nossos filhos precisam ser fortalecidos na palavra de Deus. Então, a educação cristã familiar deve observar com bastante atenção esse processo de crescimento espiritual que a criança deve receber. Através de conhecimento e experiência individual com Deus, a criança irá encontrar dentro de si força espiritual e inteligência emocional para vivenciar os primeiros medos, desejos, erros, acertos, pecados e perdão de Deus. É importante que os pais saibam ensinar a seus filhos pequeninos que todos nós, seres humanos, nós somos pecadores e necessitamos conhecer e aprender de Deus. Nós necessitamos do perdão de Deus, porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos e eles precisam aprender a conhecer os seus erros e a aprender com Deus a não repetir esses erros, a não voltar a cometê-los. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte, queridos, em Salmo 78, versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração
os louvores feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Então, é importante, é necessário que os pais ensinem seus filhos a respeito das histórias bíblicas, da adoração ao Senhor, da experiência em oração com Deus, da necessidade de salvação, que João 3,16 nos diz. A família deve ajudar a criança a fortalecer suas emoções, segundo a palavra de Deus. A família deve incentivar a prática de esportes, a olhar o outro com amor, né? A olhar o seu próximo com amor. Deve ensinar a criança a ser independente, a expressar essa bondade, a bondade em família e fora dela, né? Deve ensinar a crianças obediências e limites, deve enumerar tarefas de rotinas diárias, que é isso que Eclesiastes 3 nos diz, explicar sobre o valor da saúde e da mordomia do corpo, falar sobre a questão do autoconhecimento, ensinar a amar a Deus e a si mesmo, incentivar a sabedoria e ensinar com alegria a viver. Ensinar essa criança a viver com alegria. Isso é responsabilidade da família, né? Isso é responsabilidade da família. E ensinar tudo isso orientado em quê? Na palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz, e é isso que o salmista nos diz, que o que nós aprendemos, o que nós ouvimos dos nossos pais, o que nós aprendemos sobre Deus, não vamos esconder isso dos nossos filhos, queridos. Vamos falar aos nossos filhos, vamos contar à próxima geração os louvores, as maravilhas que Deus tem feito para conosco. Eu costumo dizer que a vida é um presente. Deus nos deu um presente maravilhoso, poder respirar, poder despertar para mais um dia. Deus tem um cuidado todo especial pela minha vida, pela sua vida, e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Então, as emoções das crianças em tempo de pandemia e o cuidado que Deus tem para com elas. Nós precisamos também observar as emoções das crianças nesse tempo de pandemia e mostrar a elas que Deus tem um cuidado todo especial por suas vidas. Nós estamos vivendo um tempo de desalento, um tempo de dor, um tempo de sofrimento. Muitas pessoas estão sem esperança, muitas famílias estão sem paz, né? Muitas pessoas estão sem paz interior. Famílias inteiras estão muitas vezes em total caos, desamparo. E muitas crianças têm sofrido intensamente por causa da fome, da ausência da sala de aula física, da falta de lazer, da oportunidade de brincar com outras crianças. Muitas vezes a pobreza, a falta de acesso à internet, elas acabam ficando de fora da rotina e se estressam, né? Acabam ficando de fora dessa rotina, desse novo viver, né? Desse novo viver que a internet agora ela está fazendo parte das nossas vidas e se tornou uma peça fundamental. Então, outras estão vivendo dramas emocionais de grande complexidade, como violência doméstica, abuso infantil, o bullying constante. Então, são N fatores que têm afetado a vida emocional dos nossos filhos. Muitas vezes, os problemas que os pais estão passando, enfermidades, dificuldades financeiras, acaba refletindo tudo na vida emocional dos seus filhos, porque os seus filhos levam essa carga. Como nós falamos, eles não estão alheios ao que se passa em nossas vidas, ao que se passa no nosso lar. Eles absorvem. Nós precisamos, queridos, ter um cuidado, um olhar todo especial para as emoções dessas crianças. Então, esses eventos que marcam suas vidas, ainda em formação, e é importante, muito importante, que a família cristã, que a família de uma forma geral, que a Igreja de Cristo e as instituições de ensino religioso estejam preparadas para ouvir, para acolher, para aconselhar, para orientar, né? E essas crianças e suas demandas de sofrimento, de dores, de medos. É importante
que as mães e familiares, é isso que Ribeiro nos diz, das crianças, estejam sensíveis e abertos a dar mais amor, a dar bastante atenção, a ter paciência nesse tempo de pandemia, para reforçar as emoções positivas e diminuir o grau de ansiedade que tem assolado os corações de muitas crianças. Então, que sejamos criativos para tornar o dia da criança mais leve, mais positivo, mais fácil de viver. Então, a criança, Ribeiro nos diz que a criança é uma pessoa integral. Ela tem um olhar bondoso e ela tem um olhar bondoso do Senhor sobre si, desde o ventre da sua mãe até a chegada neste mundo para cumprir o propósito de Deus em seu viver. Então, a criança ela tem um olhar todo especial de Deus. E nós precisamos não só ensinar a esta criança de que Deus tem um cuidado todo especial por suas vidas, mas também nós precisamos, queridos, demonstrar respeito, cuidado e ensinar a essas crianças sobre a si mesma, né, e sobre suas emoções. Então, que Deus nos abençoe, que as crianças do Brasil e do mundo sejam abençoadas pelo Senhor Jesus. Que Deus nos capacite, nos dê orientação, sabedoria dos altos céus para estarmos trabalhando com essas crianças, orientando, ajudando-as a crescerem de forma integral. E um versículo que eu deixo para guardar no coração, está em Salmo 78, versículo 4. Olha, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então, Salmo 78, de 1 a 4, diz assim: escutai a minha lei, povo meu. É isso que Deus está dizendo. Olha, Deus disse: olha, escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei em enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nos têm contado. Então, eu não encubra aos seus filhos, mas mostre à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que o Senhor fez. Deus conclama a mim e a você, a que estejamos falando da sua palavra aos nossos filhos. Que não venhamos a encobrir a palavra dos nossos Deus, que não venhamos a impedir os nossos filhos de terem acesso à palavra de Deus. Aí você fala assim: mas Paulina, como eu vou impedir que meu filho tenha acesso à palavra de Deus? Quando eu falo mal do pastor, da igreja, da mulher do pastor, do pessoal do louvor, eu sento na minha mesa para, ao invés de estar falando das maravilhas que o Senhor fez, eu estou sentada à roda da minha mesa falando da vida, daquilo que o irmão fez. Precisamos, queridos, falar dos feitos e das maravilhas do Senhor. Os nossos filhos, eles observam os nossos comportamentos. Muitos pais cristãos têm sofrido com a perda dos seus filhos para o mundo, para as drogas, para a prostituição, porque se recusaram a estarem falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta que nós devemos falar insta tempo e fora de tempo, assentado na tua casa, andando pelo caminho, aonde nós vamos ver Êxodo, que Êxodo está falando isso. Aonde nós estivermos, nós precisamos transmitir essa palavra aos nossos filhos. Então, o salmista diz: olha, não encubra os feitos do Senhor para os seus filhos, mas mostra à geração futura, mostra aos seus filhos os louvores do Senhor, assim como a força do nosso Deus, do Senhor poderoso, onipotente, e as maravilhas que esse Deus fez e faz na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda a você sabedoria dos altos céus
na orientação, na criação dos seus filhos, na atenção ao seu desenvolvimento emocional, porque o seu desenvolvimento emocional, ele reflete no comportamento do seu filho. Então, que Deus te abençoe, que Deus te oriente, dê sabedoria dos altos céus. Nosso muito obrigada a você que está conosco, a você que participa, a você que se inscreveu no canal. Nosso muito obrigada. A você que não se inscreveu ainda, se inscreve. Seja a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Compartilhe dos estudos. Talvez não tenha falado ao seu coração, mas existe alguém em que essa palavra ela vai chegar e vai ser abençoadora, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, nosso muito obrigada. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo, um cheiro em cada um de vocês.